Alô pessoal, eu sou o professor Arlindo Nhanguatala e hoje nós vamos ter uma aula muito especial que é para todo mundo que pretende fazer um exame de admissão. Nesse caso, nós vamos ver hoje o conjunto de números. Então, é muito fundamental e básico conhecer esses conjuntos de números, ok? Primeiro, nós vamos ver os números naturais, onde os números naturais, não incluindo zero, eles começam de 1, né? Eles começam do número 1 e contando para frente, né? Conforme o nome já diz, é o conjunto dos números naturais. O conjunto de números naturais, eles começam a contar de 1 e depois passam para 2, 3, 4, 5, 6, 7, até mais em diante. Isso é, não incluindo os números fracionários, ok? Então, aí nós não incluímos os números fracionários, apenas incluímos os números inteiros. Por exemplo, nós temos aqui um conjunto dos números naturais, incluindo o zero. Então, temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc, etc. Né? Então, isso é muito simples de identificar, porque o conjunto dos números naturais ele não inclui números fracionários. Ok? É apenas números inteiros e positivos. Então, pega aí a dica. Então, em alguns casos, os números naturais podem começar em 1, não 0. Então, aí o número natural só em si, ele começa de 1. Agora, temos os números naturais incluindo o 0, né? Os números naturais incluindo o 0, que podemos representar desta forma, os números naturais incluindo o 0, ok? Então, é isso. Também temos aqui os números inteiros. O nome também já diz, são os números inteiros, ou seja, não contém números fracionários e também não contém radicais, assim como no N nenhuma das constantes, como o π ou Euler. Então, são números inteiros. Números inteiros é 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, incluindo o próprio zero. Esses são os números inteiros. Tá? Temos aqui um exemplo de números inteiros. Temos aqui o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aqui, antes do menos 3 já vem outros números negativos, como o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 1000, o menos 10.000, o menos 20.000, o menos 1.000.000, ok? E depois temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1.000, 10.000, 1.000.000 positivo. Então, esses todos os números nós chamamos de números inteiros. Portanto, temos também os números racionais, que é representado por quê? Né? Aqui eu obviamente esqueci. Os números inteiros é representado por Z, os números naturais é representado por N, ok? E temos os números racionais que é representado por Q. Esses números racionais, eles já contêm os números fracionários, como por exemplo, o 3 dividido por 4, ele é esse é um número fracionário, então ele faz parte dos números racionais. Por exemplo, nós temos esta representação que faz parte dos números racionais. Por exemplo, o A, para isto fazer parte dos números racionais, o A e o B, né, o AB, ele deve pertencer aos números inteiros. Eles sempre devem pertencer aos números inteiros. O A deve ser um número inteiro, o B também deve ser um número inteiro. E há uma condição: o B deve ser sempre diferente de zero. Porque o B, se for diferente de zero,
a expressão ela já deixa de existir. Isso faz parte da condição de existência. Então, temos aqui uma nota que diz que o número inteiro racional ela inclui frações e números decimais exatos ou periódicos. O exemplo disso, nós temos aqui o 1 sobre 2, que é um exemplo dos números racionais. Temos o menos 3 sobre 4, que é um exemplo dos números racionais. Temos o 0,5, que é um exemplo dos números racionais. E temos o 2 também, que é um exemplo dos números racionais. E temos o 0,3333, que são os números periódicos, que também é um exemplo dos números racionais, né? Esse aqui é um número periódico, tem uma repetição. Números periódicos são aqueles que têm uma repetição. Então, temos também os números irracionais, né? Os números irracionais que não podem ser escritos como frações. Os números irracionais estamos a falar dos números que fazem parte, por exemplo, de uma raiz ou de uma radiciação. É o que nós chamamos de números irracionais. Faz parte também o pi, que faz parte dos números irracionais, faz parte a constante Euler, que faz parte dos números irracionais. Esse é um exemplo. Portanto, é muito simples de identificar os números irracionais. Portanto, também temos os números racionais, onde, na verdade, os números racionais é a união dos números racionais com os números irracionais, né? Então, é uma união, sendo assim, ela engloba tudo isso. Ela engloba os números naturais, engloba os números inteiros, engloba os números irracionais, engloba os números racionais também. Então, esse é um conjunto dos números reais, né? Ele engloba isso tudo, ok? Temos também, nós sabemos que os números racionais, ele inclui todos os números racionais e irracionais. Foi aquilo que eu acabei de explicar aqui. Portanto, temos também os números complexos. Os números complexos, ele inclui tanto os números racionais, os números irracionais, os números racionais, os números naturais e os números inteiros. Então, esse é o chefe de todos. Ele engloba isso tudo aí. Então, temos o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos fazem parte os números negativos para radiciação, por exemplo, com um n par, né? Um exemplo disso, nós temos aqui uma representação do que é de números complexos, que é o A mais BI, ou seja, A e B, eles devem pertencer aos números reais, nesse caso, devem pertencer aos números reais, e o I ao quadrado, que é esse aqui, ele é igual a menos 1, né? Então, temos aqui uma expressão dos números complexos, mas raiz, por exemplo, de menos 3, onde o 2 é um número par, ou seja, o índice n é um número par. Então, aqui esse número também faz parte do conjunto dos números complexos, né? Porque aqui nós teríamos, por exemplo, uma raiz de menos 1 vezes 3, né? E depois disso nós já vamos de separar usando propriedades de radiciação, onde temos raiz de menos 1 vezes raiz de 3, onde a raiz de menos 1, na verdade, é nada menos e nada mais o I, né? O I raiz de 3, o que indica que isso faz parte dos números complexos.
complexos, ok? Então faz parte dos números complexos. Então, portanto, por hoje era essa aula muito breve que eu tinha que dar. Até a próxima. Siga a página Academia de Conhecimento, que vais gostar.